Quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tem sido um deleite estar aqui com os irmãos e poder pensar sobre Daniel. E já preguei no livro de Daniel várias vezes, mas fazia tempo que não peguei esses 2 capítulos para examinar. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Daniel 6. Aqui estamos do lado oposto da vida de Daniel, desde o capítulo 1 que nós começamos. No capítulo 1, ele estava começando a vida, tinha uns 15 anos. Capítulo 6, ele está concluindo o seu ministério. 70 anos haviam se passado, no mínimo, talvez 70 e poucos. Então ele está agora com, não sabemos exatamente, 85, 90 anos. Ele é um homem velho. E nesse ínterim a Babilônia caiu. Lembra que ele serviu Nabucodonosor inicialmente, depois uma série de sucessores a Nabucodonosor. Nós temos a história de Belsazar no capítulo 5, e o reino de Belsazar cai, e Ciro, que vem do reino unido dos Medos e dos Persas, são 2 reinos que se uniram, e eles atacaram e derrotaram Babilônia. Ciro é o novo rei, e Daniel continua. O regime era completamente novo. O único que não havia mudado em todo esse cenário era o próprio Daniel. Ele continua seguindo a resolução que ele havia feito antes de ser capturado e levado para a Babilônia. A resolução de ser um homem de Deus. A resolução de seguir e obedecer a Deus, venha o que vier. Agora, Daniel capítulo 5, versículo 31, junto com o capítulo 6, versículo 1, nos pegam de surpresa. Lembra que em Daniel 1, 21, o livro nos diz que Daniel continuou até o 1º ano de Ciro. E foi Ciro que estava à frente do império, que conquistou a Babilônia. E foi Ciro, você vai lembrar da profecia de Isaías, que Ciro iria fazer o decreto devolvendo o povo de Judá até Judeia, até o seu país. E nós sabemos, com base em Esdras e Neemias, que foi justamente Ciro que liberou os judeus a voltarem para sua terra. Mas então quem que é esse Dario que está aqui? Capítulo 5, versículo 31, e Dario o Medo, ele é da Média, com cerca de 62 anos, novinho, né, comparado com Daniel, se apoderou do reino. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E nós temos mais uma palavra sobre Dario no capítulo 9, versículo 1. No 1º ano de Dario, filho de Assuero, não é o Assuero de Esther, aquele lá foi um persa, esse é outro Assuero. No 1º ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Quem é esse Dario? Dario o Medo. Ele não aparece com esse nome em nenhum dos registros históricos que nós temos sobre a nação da Babilônia. Os
os autos críticos que rejeitam a inerrância das Escrituras afirmam que ele não existiu e que é um erro cometido aqui pelo autor de Daniel. Mas Deus não erra e nem se confunde. Um ex-professor meu, agora na glória por nome de John Whitcomb, estudou esse cara e chegou à conclusão que o nome dele provavelmente era Gubaru. Gubaru. Esquisito, mas é um povo esquisito, né? Então, fazer o quê? Não era incomum ter mais que um nome, e talvez Dario não fosse um nome, mas foi talvez a posição, ou talvez o nome dinástico, como Faraó ou César. Gubaru, e ele é um personagem histórico que satisfaz toda a descrição que nós temos aqui em Daniel. Ele foi um governador que Ciro o Persa colocou sobre a Babilônia. Ou seja, Ciro era um persa, mas o exército dele era quase todo da Média, e ele, como não podia dominar tudo de uma só vez, ele colocou governadores de diversas províncias, e o governador que tomou o lugar dos reis babilônicos foi esse Gubaru. Ele reinou basicamente o império que tinha sido da Babilônia, inclusive a cidade e todo o Oriente Médio, indo até a Palestina. De acordo com os registros históricos, as tábuas cuneiformes, ele designou diversos subgovernadores. E só para você entender, no capítulo 5, versículo 31, quando diz apoderou, a palavra significa ele recebeu. E no capítulo 9, versículo 1, diz que ele foi constituído rei. Isso não é uma pessoa que conquistou um reino, mas alguém que foi designado como rei por outro. Mais ou menos, só para você ter uma ideia, o rei Herodes, lá da época que Jesus nasceu. Ele era rei, ele tinha muito poder, mas ele era rei pela permissão de Roma. Ele respondia ao César. Ele não podia fazer nada, ele tinha autonomia, mas ele não podia fazer nada que fosse contrário a que César lá em Roma tinha decretado. Ele era o agente de César em Israel. E a mesma coisa aqui sobre Dario ou Gubaru. Ele foi governador apenas sobre os caldeus, não sobre o reino inteiro, só sobre esse distrito. E como qualquer novo governante, e um regime completamente novo, porque eles haviam matado o imperador Belsazar, eles estavam organizando um novo governo, um novo regime, respondendo ao novo povo, e ele tinha que se organizar, mais ou menos, para fazer uma comparação histórica. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, depôs e condenou Saddam Hussein, e teve todo o trabalho, não fizeram muito bem, mas tiveram todo o trabalho de tentar organizar um novo país, tentaram estabelecer um país democrático nos moldes americanos para um país que não estava acostumado com esse tipo de governo. E versículos de 1 a 3 nos dão os contornos dessa nova organização. Diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, são uma espécie de príncipes ou subgovernantes, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então você tinha 120 sátrapas, não necessariamente havia 120 satrapias, ou seja, regiões, mas 120 administradores
iriam administrar o reino e não responderiam diretamente a Dario, responderiam a esses 3 gerentes, chamados aqui de presidentes. Mas Daniel se destacou tanto que Dario pensou em colocar Daniel como o primeiro entre os demais, ou seja, ele seria o terceiro do reino. Você teria Ciro, o chefe todo-poderoso, você teria debaixo de Ciro Dario, que era responsável pelo reino da Babilônia, e debaixo de Dario você teria Daniel. Note o que diz aí no versículo 3. Então o mesmo Daniel, ou mais literalmente, então este Daniel, estamos falando sobre o Daniel dos versículos dos capítulos de 1 a 5, este Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas. Quantas vezes você vê o homem de confiança do regime antigo permanecer como o homem de confiança do regime novo? Você derruba o rei, mas você fica com o conselheiro dele. Você derruba o rei, mas você continua com o primeiro-ministro que ele tinha antes. Raramente ele sobrevive de um reino para o outro. Mas Daniel conseguiu fazer isso não porque ele era um bom político, mas porque ele era um homem de Deus. Isso vai ficar muito, muito óbvio. Ele conseguiu continuar com vida e ainda na liderança do governo, não porque ele era um bom político, flexível, que sabia quem comprar e quem não comprar, mas porque ele era um homem de Deus. No capítulo 1 examinamos a determinação dele de ser um homem de Deus. Hoje nós queremos ver o fruto dessa determinação. Ele decidiu, quando era jovem, que iria fazer o que Deus mandava, queria obedecer a Deus, custe o que custar. 70 anos mais tarde, como é que isso se deu? Como que foi? Quais são as suas qualidades? Quais são as qualidades de vida que caracterizam o homem de Deus? Hoje de manhã eu quero olhar, espero que rapidamente, 5 qualidades que nós podemos enxergar aqui em Daniel, fruto do fato que ele não apenas determinou ser homem de Deus, mas que ele viveu uma vida inteira de seguidor de Deus. Então veja comigo versículos 3 a 5. Então mesmo Daniel, este Daniel, se distinguiu entre desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Em 1 Timóteo 3,2, Paulo afirma que um pastor ou um bispo precisa ser irrepreensível. A palavra lá significa alguém que não tenha nenhuma alça pelo qual você pode pegar nele para acusá-lo. Eu sei que a maioria de vocês não é pastor e não vai ser pastor, mas irrepreensibilidade não é qualidade só de pastor. Deveria ser a característica mais óbvia de cada homem de Deus. Então a primeira qualidade é que Daniel era irrepreensível. Quando alguém, hoje em dia, aqui no Brasil eu não sei tanto, mas imagino que acontece. Nos Estados Unidos isso acontece muito. Ele decide que ele vai concorrer a presidente.
Ele sabe que vai descer sobre a sociedade de nascença e cada cidade onde ele morou um exército de advogados e pesquisadores que vão tentar achar qualquer coisa que que eles possam usar contra o candidato para dizer que ele é desqualificado. Se ele teve um caso, eles vão descobrir. Se ele subornou alguém, eles vão descobrir. Se ele usou maconha uma vez quando ele tinha 16 anos, vão descobrir. Eles fizeram isso com Daniel e não descobriram nada. Nada, zero. Veja alguns componentes dessa irrepreensibilidade. Primeiro, excelência. Versículo 3 diz que ele tinha um espírito excelente. Não era só que ele tinha uma boa atitude, mas que ele fazia tudo com a maior excelência. Tudo que ele fazia bem. Ele tinha retidão. Versículo 4. Não encontraram nele qualquer culpa. Não está dizendo que ele não tinha pecado. Ele era humano como nós, ele pecava conosco, mas ele não tinha nada que eles pudessem levar quanto ao reino e acusá-lo de suborno, de infidelidade, de traição, de alguma coisa. Ele não havia feito nada de errado. Imagina assim um político que não tem caveira no armário. Daniel era esse, ele era reto, ele era confiável. Versículo 4 diz que ele era fiel. Isso significa que cumpria suas promessas, fazia seu trabalho, entregava suas tarefas na hora, né? O rei pedia, o governador pedia, ele fazia, dava conta do recado. Podíamos até dizer que ele era competente. E aqui eu quero fazer uma aplicação muito importante, porque nós pensamos às vezes em uma hierarquia espiritual e os pastores estão lá em cima, que eles precisam ser tudo isso aí, mas a pessoa comum não precisa ser. Deixa-me dizer que esse conceito não é bíblico. É Deus que coloca pessoas no ministério, é Ele que chama pastores. Francamente, acho que Ele está chamando hoje, e muita gente está com a orelha desligada, ouvido desligado, para não ouvir o chamado do Senhor. Isso é outra conversa. Mas Deus também chama pessoas para ser pedreiros, e eletricistas, e engenheiros, e contadores, e médicos, e sim, até políticos. Deus, se é uma coisa que faz bem para o ser humano, e é legítimo, de acordo com os princípios da palavra de Deus, é um trabalho digno, uma vocação digna. E uma das qualidades de um homem de Deus é que ele precisa ser excelente, não importa a profissão ou vocação dele. Ele precisa ser reto, confiável e competente. Você lembra dos dias que eles diziam assim? Você falava com um empresário, alguém que tinha empregados, ele dizia assim: eu não sou crente, mas eu só contrato crentes, porque eles são honestos, eles são trabalhadores. Você lembra desses dias? Eles não dizem isso mais, porque crente tem nome de cafajeste, tem fama de alguém que não é honesto. Que vergonha para nós crentes. Mas eu lembro quando ser crente era sinônimo de ser competente e ser honesto e fiel. Pena que não dizem isso mais. Deixe-me enfatizar isso. Se você for um homem de Deus, não importa a sua vocação, você vai desenvolver com excelência o que Deus chamou você para fazer. Se Deus te chamou para ser pedreiro, você vai ser, e é um serviço digno. O que eu faria se não tivesse pedreiros? Deus chama você para ser o pedreiro mais excelente que você é capaz de ser. Você vai estudar
a sua arte de colocar tijolos, suas paredes vão ser retas, você não vai cobrar mais do que devia, você vai entregar o serviço quando você promete, você não vai fazer gambiarra e usar material inferior ou não fazer o que o projeto exige para depois, mais tarde, dar trabalho, depois que você já assumiu. Você vai fazer um bom trabalho e você vai estudar como ser competente. Se é isso que Deus quer de você, seja excelente no que você faz. Se é eletricista, seja um bom eletricista. Não vai arrumar material inferior, não vai fazer ligações de qualquer jeito para depois pegar fogo daqui 5 anos, quando você já mudou de cidade e não precisa mais responder. Se for político, ou se for engenheiro ou médico, primeiro que quando você está estudando na faculdade, não vai colar na prova. Eu tive uma história em que, quando eu voltei ao Brasil, meu português era mais ou menos, né? Fui criado aqui no Brasil, estudei fora há uns 10 anos, cheguei aqui e eu precisava não ir para uma escola de idiomas, mas eu precisava melhorar meu português. Então eu fiz 2 matérias avulsas numa universidade estadual, lá em São José do Rio Preto. E em uma delas tinha 2 moças que eles foram colocados num grupo e nós tivemos que fazer um trabalho em grupo. Não contribuíram nada, absolutamente nada, mas nós tiramos 10 no trabalho. Estávamos em 5 ou 6 e 2 não contribuíram, nós outros fizemos e tiramos 10 no trabalho. Aí essa aula tinha 2 coisas para dar nota: o trabalho e uma prova, e o professor colocava a nota para todo mundo ver. Tiraram 10 no trabalho porque fizeram comigo e tiraram 0 na prova, mas a nota para passar era 5. E deve estar dando aula de português para alguém hoje em dia, né? Não seja assim. O objetivo não é só passar. O objetivo é ser excelente. Se Deus te chamou para ser professor de português, então você deve poder ouvir todo o erro que estou cometendo agora no meu português. Porque ele não me chamou para ser professor de português. Então você deve ser um excelente professor de português. Há pessoas que sonham em ter um presidente da República crente de verdade. Alguém que tenha cosmovisão cristão, fundamentalista. Imagina um batista regular, presidente da República. Mas, se ele for incompetente, mesmo que ele tenha todas as opiniões corretas, mas ele não sabe presidir um país, vai ser um desastre. Quando Deus nos chama para alguma ocupação, Ele nos equipa. E nós precisamos labutar para sermos excelentes. Essa é a primeira característica que a gente nota na vida de Daniel. Após 70 anos de andar com Deus, a primeira coisa que se nota é que ele era muito, muito bom naquilo que ele fazia. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Quando nós andamos com Deus, nós vamos fazer tudo que nós fazemos como se fosse para Deus. Quando nós andamos com Deus e Ele nos chama para ser sei lá o que profissão que eu não pensei, polícia florestal, bombeiro, nós vamos ser competentes e o melhor bombeiro que conseguimos ser. Não estou dizendo o melhor do mundo, mas vamos ser, dentro das capacitações, nós não vamos ser ruim por frouxidão, não vamos ser ruim por incompetência. Nós vamos nos esforçar para aprender tudo sobre a nossa profissão e ser uma pessoa que o patrão possa dizer: faça isso, feito, que você faz. Segunda qualidade que eu percebo
em Daniel, depois de 70 anos ou mais de andar com Deus, que ele tinha inimigos. Olha comigo nos versículos 6 a 9. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei. Eles disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó Deus, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Lamento dizer que se você andar 70 anos nos caminhos do Senhor, você vai ter inimigos. Você vai ter. Até o Salmo 23 ensina que quando temos o Senhor por pastor, teremos inimigos. Você já percebeu no versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários? A promessa que eventualmente você vai vencê-los, mas você vai sofrer, você vai ter inimigos, adversários na sua vida. Paulo diz que todos que andam fiéis em Jesus Cristo sofrerão perseguição. Essencial é ter os inimigos certos pelos motivos certos. 1 Pedro 4, versículo 14, Pedro diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não tem isso. Se você sofre que nem um cachorro, pelo nome de Cristo você é bem-aventurado, porque isso é glória. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, xereta. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Daniel teve inimigos justamente porque era tão competente, tão reto e tão bom no que fazia. Então eles tramaram um complô contra ele. Já que não podiam achar base para acusação em alguma coisa que ele fez errado, corrupção, incompetência, sei lá, desleixo, eles acharam base na religião e tiveram uma sugestão absurda que só funcionou porque o rei era muito vaidoso. A sugestão é que o rei Dario proibisse que se orasse a qualquer Deus. Não é qualquer pedido, é oração, né? Não é que você não podia pedir a sua esposa: passa-me o sal, como se o rei teria que ser a única pessoa a quem você podia pedir coisas assim. Mas ele está falando sobre oração. Você não podia orar a nenhum outro Deus ou pessoa a não ser o rei durante 30 dias. Isso parece uma coisa absurda para nós, mas lembra que naquela cultura não era estranho ter homens que se diziam Deus. Faraó, eventualmente César, e aqui nessa cultura. E era só por 30 dias, serviria para consolidar o reino de Dario, fazer que todo mundo olhasse para Dario como se ele fosse o Deus do reino. E ele era muito vaidoso. Isso pareceu uma boa ideia. Interessante, talvez você não percebe, no capítulo 2, qual que era o meio de executar criminosos? Era jogá-los no fogo. Lembra não era do capítulo 2, é capítulo 3. Lembra dos 3 jovens hebreus? A pena capital era o forno. Aqui mudou-se de reino e de cultura, e um zoroastriano, os medos e persas eram dessa religião, eles adoravam um deus fogo, e eles não queimariam um criminoso. Então,
A pena mudou de fogo para a cova dos leões. A pessoa acaba morrendo do mesmo jeito, talvez sofre até um pouco mais, não sei. E Dario assinou. Francamente, se você não tem inimigos, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Se você não tem inimigos, é porque você não está servindo a Deus com bom testemunho. Alguém que anda com Deus vai ter pessoas que no mínimo se opõem a você. Uma qualidade, é o que acontece quando andamos nos caminhos de Deus. A terceira qualidade, e aqui está bem no centro, porque é o centro, o centro da história, versículo 10, é devoção. Aqui a gente vê a essência do andar com Deus durante 70 anos. Veja o que acontece. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Então creio aqui que é aqui que nós encontramos o segredo da vida reta e competente de Daniel. Aqui é o cerne do que significa andar com Deus e ser um homem de Deus. Daniel não começou a orar 3 vezes por dia quando ele sentiu-se ameaçado. Interessante, no capítulo 2, Nabucodonosor emite aquela ordem que diz, olha, eu tive um sonho e eu quero que vocês me falam o sonho e a interpretação, senão eu vou matar todos os meus conselheiros e caldeus. Aí eles falaram, não, mas não conta o sonho que a gente conta. Não, vocês estão enrolando, porque se eu contar o sonho, vocês vão inventar qualquer coisa. Vocês me contam o sonho e depois me dá a interpretação, porque se você me contar o sonho, eu sei que está me dando a interpretação. E eles começam a ficar aí eles falam, não, mas isso é um absurdo, nenhum rei nunca pediu isso. Ele fala, vocês estão enrolando, vai pro fogo, vou matar todos. Aí eles aparecem para Daniel e falam, eu tenho que levar você para ser morto. Aí ele fala, mas por que a coisa é tão urgente assim? Aí eles explicaram, ele falou, fala para o rei segurar um pouquinho e eu vou vir com essa resposta. Aí ele virou para os seus amigos e falou, ore e jejua para Deus me dar, revelar o sonho e a interpretação. Ele nem começou a suar, por quê? Um comentarista diz, porque ele não começou a orar naquele momento. Ele tinha uma vida de oração constante, 3 vezes ao dia, desde pequeno. E não era uma coisa formal e ritual, era uma coisa que ele tinha prazer em fazer. Como a gente luta para orar 1 vez por dia? Fora as refeições que não contam. 3 vezes por dia. Janela aberta, virada para Jerusalém. Ele ora para todo mundo ver. E todo mundo sabia. Eles sabiam que eles podiam pegar ele nesse artifício, porque sabiam o costume dele e que ele não deixava nada interromper. E ele orava 3 vezes ao dia durante 70 anos. E ele não ia parar agora só por causa de uma lei estúpida e injusta. Ele não ia parar por 30 dias e retornar. Note algumas coisas. Ele orou em direção a Jerusalém. Isso é resposta à oração de Salomão, quando ele dedicou o templo, que diz que se converterem a ti de todo seu coração, de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para essa cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica,
e faz-lhes justiça. Ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que ele tinha que orar em direção a Jerusalém, justamente porque Salomão tinha orado assim. Ele orou 3 vezes ao dia, talvez seguindo o que Davi escreveu no Salmo 55, versículos 16 a 18. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. E nota que ele faz uma coisa que a gente tem só no Novo Testamento, mas um santo de Deus sabe que quando você ora, você tem que agradecer. E ele orou com ações de graça. Eu estou avisando há anos, ainda não aconteceu, mas ainda acho que vai, que um dia, não muito distante, nós vamos sofrer perseguição aqui no Brasil. Vai vir de um canto que a gente talvez não espera, né? A gente sempre esperava que talvez os comunistas iam invadir e tentar extirpar Deus apontando armas para nós. Mas eu creio que vai vir de uma forma mais sutil, nessa briga por ideologia de gênero, essa briga que nós precisamos aceitar homossexuais. E o governo, se mudar e eles conseguirem o que eles querem, vão conseguir uma hora dessas fazer com que igrejas batistas não podem mais registrar estatutos, onde nós rejeitamos membros homossexuais ou transgêneros. Eles vão chamar isso de homofobia, como se a gente tivesse medo dessa gente e não fosse apenas uma discórdia. E sem estatutos, como é que nós vamos comprar terrenos e edificar edifícios? Vai demorar e nós vamos estar reunindo em casas, é bem possível. Não porque o militar vai chegar aqui com uma arma e nos levar para a cadeia, talvez isso aconteça. Mas é possível que vamos sofrer alguma opressão por causa da nossa fé. A minha pergunta para você é se você já tem os hábitos de devoção que vão te sustentar no meio da opressão. Você já tem o conhecimento bíblico que se você fosse jogado na prisão ou isolado da sua igreja, que vai te sustentar no meio da perseguição. Você já memorizou trechos grandes da palavra de Deus, que você pode, se eles arrancarem de você uma Bíblia, você pode lembrar de passagens extensas da palavra de Deus. E você tem o costume de orar 3 vezes ao dia, ou você vai ter que começar do zero quando o soldado aparecer, ou quando eles trancarem sua igreja e dizem que você não pode mais reunir ali. Daniel nem se ligou, porque ele era um homem que por 70 anos e mais orava 3 vezes ao dia e conhecia bem a palavra de Deus, e não estava nem aí com a ordem do rei, porque ele estava muito aí com Deus. Ele amava Deus, era um homem de Deus. Terceira qualidade que eu vejo aqui, a quarta qualidade, é silêncio. Veja versículos 11 a 15. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito do real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. A lei dos medos e dos persas era uma lei que nem o próprio rei podia mudar uma vez decretado. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração.
Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com os dois grandes, para que nada com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Uma das coisas mais notáveis desse capítulo é quão pouco Daniel fala. Até esse momento na história ele não disse um ai. Eles fizeram um complô e não disse nada. Assinaram uma lei injusta, ele não reclamou. Fizeram uma acusação dando a entender que Daniel fazia descaso do rei, porque ele não obedeceu à lei do rei. E Daniel, portanto a implicação é que ele é traidor. Daniel não se defendeu. O rei percebe que cai numa conspiração e é ele que fica ansioso e não consegue dormir. Daniel não. Daniel sofre calado. Está disposto a sofrer as consequências de servir a Deus, sem reclamar, sem brigar. Silêncio é uma qualidade de um homem de Deus, que sabe que ele responde a Deus, não aos homens. Que a pior coisa que o homem pode fazer é matá-lo. Mas ele vai morrer um dia mesmo assim? Que diferença faz se eu morro agora ou daqui 10 anos? Mas eu vou responder a Deus, e eles também vão responder a Deus. Não importa o que eles fazem comigo, eu não preciso reclamar, não preciso brigar, não preciso chorar. Eu preciso ficar calado, disposto a sofrer as consequências de servir a Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, Pedro é tudo sobre sofrimento. Eu me achei voltando para 1 Pedro, vez após vez. Mas veja o que diz capítulo 2, versículo 19. Porque isso é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. É isso exatamente o que Daniel foi fazer. Ele, que eu saiba, não tinha garantia que ele ia sobreviver aquela noite. Versículo 20 de 1 Pedro 2: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, nota isso, para isso mesmo fosse chamados, para sofrer calado, por fazer o que é certo. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Um homem de Deus é sujeito a sofrimento e perseguição, mas ele aceita isso calado, porque não olha para os homens ou recursos humanos ou livramento terreno, mas ele olha para Deus, que vale mais do que sua própria vida. É assim que vive um homem de Deus. E a quinta qualidade é a exaltação a Deus. Tudo que Daniel fazia exaltava a Deus. Veja versículos 19 a 28. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova,
chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, nota a voz do rei, coitado. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos reis? Finalmente, Daniel quebra o seu silêncio e fala alguma coisa, depois de tudo que nós vimos. E ele diz: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, agora ele finalmente se defende. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Você pergunta, mas por que foi matar esses caras e suas famílias? Depois que eles fizeram com Daniel, você queria que eles fossem teu servo? Ele sabia que eles não eram de confiança. E ele matou os filhos para não ter filhos que crescessem mais tarde e vingassem seus pais. Então ele acabou com a rapa. Bem, ele diz que ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Minha esposa fica falando que ela mal pode esperar chegar no milênio, porque ela quer passar uma noite com um leão daquele servindo de travesseiro. Ela acha que deve ser muito bacana, né? Deitar com a cabeça em cima do leão, quando não podem mais morder. Mas Daniel sabe o que é isso, mesmo antes do milênio, né? Para Daniel, a vida ou a morte dele não significava muita coisa. O que lhe era importante era a vindicação de Deus e a glória dele. Ele queria mostrar que este é o único Deus, que esse era o Deus vivo e verdadeiro, que esse Deus não teme leões e pode livrar quem ele quiser da boca dos leões. E por causa da sua vida constante de serviço a Deus, Deus foi glorificado. Deus foi glorificado com o livramento de Daniel, foi glorificado com o castigo dos inimigos de Daniel, e foi decretado foi glorificado com o pronunciamento do rei. Imagina um rei pagão incrédulo dizendo que este é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, seu domínio não terá fim. A vida de Daniel nos empolga, uma mensagem motivadora para sermos homens fiéis nos empolga. Temo, porém, que a empolgação não é o suficiente. Amanhã é outro dia, segunda-feira é dia de trabalho, e terça, e quarta, e quinta, infindável, o trabalho não acaba. Descanso final de semana, volta a trabalhar na outra semana. Um homem de Deus não se forma com empolgação. Um homem de Deus se forma com constância e diligência. Entra dia, sai dia. Ele ora, se não 3 vezes ao dia, pelo menos 1 vez ao dia. Ele devota tempo para a oração e para o estudo bíblico.
Ele é fiel, fiel no trabalho, fiel nos cultos, fiel na evangelização, fiel nas suas promessas, fiel em dirigir seu lar. Não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Ele entra no ritmo e simplesmente, talvez as pessoas não notam, mas ele simplesmente anda com Deus. Entra dia, sai dia. Espero que vocês se animem com a vida de Daniel. Espero muito mais. Vocês voltem para casa determinados para serem homens de Deus e comecem a fazer o trabalho. Entra dia, sai dia, para você alcançar esse alto. Que Deus nos abençoe. Nós queremos somente expressar nossa gratidão a Deus, irmãos, por esse encontro. Agradecemos ao Senhor por tudo. Agradecemos por aqueles que puderam ajudar. Agradecer ao pastor Mark por estar aqui conosco, ter aceitado o convite. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente sua vida. Só lembrando, como falei, pastor Mark está trabalhando juntamente conosco no estado do Rio Grande do Norte, é professor no CIB, como também faz parte da equipe pastoral lá no Alto. Ore pela vida dele, pela saúde dele também. Deus abençoe a todos. Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor é o Deus que conhece nossa vida. Não há como nos esconder da Tua presença. Não há como te enganar, mesmo que muitas vezes tentamos. Nos ajuda, Senhor Deus, a não sermos hipócritas. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos homens que honrem ao Senhor. E que possamos demonstrar isso através do andar diário, constante com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos uma bênção na vida do nosso lar, sendo um líder como o Senhor quer, sendo exemplo para os nossos filhos, cuidando bem das nossas esposas. Nos ajuda a sermos homens que possa ser uma bênção no trabalho, sendo o melhor. Possamos ter esse lema como os puritanos tinham, de ser melhor em tudo, mas visando a glória do Senhor. Nos ajuda a sermos uma bênção na igreja do Senhor, trabalhando, se colocando à disposição, no evangelismo, nos cultos, se empenhando a Deus para fazer Tua vontade. Que nós não sejamos seres emocionais somente, em sair daqui, pensando no que precisamos fazer, amanhã esquecer. Não. Nos ajuda a sermos constantes. Nos ajuda a ser como Daniel. Começar bem e terminar bem a nossa vida cristã. Mas em tudo a glória seja dada unicamente ao Senhor. Muito obrigado a Deus por este encontro. Obrigado pela vida do pastor Mark, a maneira como o Senhor usou. E nos ajuda agora, Deus, com a graça do Senhor, praticarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Encontro de homens aqui no acampamento velhinho, quase 200 homens se reuniram. O pastor Luiz Pereira veio aqui para estudar juntamente Na conosco. corrida da vida vou mirando em Jesus, busco o prêmio que vem das mãos do Senhor. Lá dos céus me contemplam homens santos fiéis, vidas dadas em glória do Salvador, homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão no céu, quero seguir seus santos passos, faz-me Senhor, um homem fiel. Jornada dos santos, a Jacó, a José, a heróis de firmeza
coisa como Moisés. Há também Pedro e Paulo, há Davi e Daniel. Hoje correm em ouro, foram fiéis, homens fiéis, nos precederão, homens fiéis que estão no céu, quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel.